O Comunista Exposto. W. Cleon Skousen. Capítulo 2. A atração do comunismo. Como poderia um grande cientista ou qualquer pessoa com tanta educação enganar-se com o comunismo? Durante os últimos 70 anos, esta questão ecoou sobre a Terra, a cada vez que aparecia um novo caso de espionagem vermelha. Muitos ficaram surpresos ao descobrir que o comunismo atrai certas pessoas com boa formação intelectual, porque inclui uma intrigante filosofia da natureza. Nessa filosofia, o comunismo parece explicar a origem e o desenvolvimento de tudo que existe: vida, planeta, galáxias, evolução e até mesmo a inteligência. Para aqueles que nunca haviam mergulhado na filosofia, esses conceitos às vezes se mostravam envaidecedores e persuasivos. Por isso trataremos dele neste capítulo. Este pode ser um material de leitura difícil. Entretanto, as teorias do comunismo serão muito mais acessíveis nesta forma breve e concentrada do que seriam se o estudante tentasse passar meses a cavalcar os restos, os vastos tratados técnicos da literatura comunista. Nenhum estudante deve abandonar seus estudos de marxismo enquanto não houver encontrado a resposta para questões como: que é a lei dos opostos comunistas? Que é a lei da negação? Como o filósofo comunista explica a origem da vida? O universo tem um criador ou um propósito? O que significa conceito comunista de que tudo é consequência de acidentes cumulados? O comunismo tem um Deus? Que Feuerbach disse ser realmente o Deus do homem. Quem deve refazer o mundo segundo Marx? Como Marx e Engels justificaram o uso da violência? Qual é a falácia básica da lei dos opostos comunistas? Qual é a falácia inerente da lei da negação? Qual é o ponto fraco da lei da transformação? A defesa do comunismo. A influência de Marx e Engels continuou sobre a Terra, não simplesmente porque eles eram contrários a tantas coisas, mas principalmente porque eram a favor de algo. Em uma palavra, prometiam satisfazer as duas maiores necessidades da humanidade: a paz universal e a prosperidade universal. O próprio fato de que o comunismo oferecia uma salvação a todas as pessoas confusas, insatisfeitas e infelizes do mundo lhe garantiu uma audiência não somente dos trabalhadores sem privilégios, mas também de muitos aristocratas, ricos e teóricos da política e da economia. Quando essas pessoas começaram a ouvir como Marx e Engels iriam atingir a paz universal e a prosperidade universal, começaram a dividir-se em campos nitidamente contra ou a favor do comunismo. Um grupo insistia que valia a pena tentar o comunismo, a despeito do sangue que seria derramado. Afinal de contas, que é uma guerra a mais em se tratando da passagem para a paz permanente. O outro insistia que o comunismo é o repúdio completo de todo o atributo humano decente. Significaria a perda sumária de todos os ganhos obtidos pelo homem em um século de luta. Qual será então a defesa do comunismo?
Neste capítulo, tentaremos reduzir o pensamento comunista à sua fórmula básica. O estudante notará logo que Marx e Engels trataram de muito mais assuntos do que a revolução pela violência e economia comunista. Na verdade, desenvolveram um esquema de ideias projetado para explicar tudo o que existe. Essa filosofia é o orgulho e a alegria de todo intelectual comunista moderno e, portanto, merece um exame cuidadoso. Filosofia comunista da natureza. Para começar, a ideia comunista básica é a de que tudo que existe pode ser explicado por uma coisa: a matéria. Além da matéria, nada há. A matéria é a explicação total para os átomos, sistema solar, plantas, animais, seres humanos, consciência psíquica, inteligência humana e todos os aspectos da vida. A filosofia comunista afirma que, se a ciência conseguir saber tudo o que se pode saber sobre a matéria, saberemos tudo o que existe para saber sobre tudo. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach, International Publisher, Nova York, 1934, página 31. Portanto, o comunismo atribuiu à ciência a tarefa monumental de tornar o homem totalmente onisciente, de conhecer toda a verdade, mas limitou a investigação a uma realidade: a matéria. A matéria é aceita conclusivamente como o princípio e fim de toda a realidade. A filosofia comunista propõe, portanto, a responder 3 perguntas. 1. Qual é a origem da energia ou do movimento da natureza? 2. O que leva as galáxias, os sistemas solares, planetas, animais e todos os reinos da natureza a sofrerem aumento constante em sua quantidade numérica? 3. Qual é a origem da vida, a origem das espécies e a origem da consciência e da mente? Marx e Engels responderam essas 3 perguntas com 3 leis da matéria. A lei dos opostos. Marx e Engels começaram com a observação de tudo o que existe na natureza, sendo uma combinação de opostos. Conze e Dialectical Materialism, London, NCLC Society, 1936, página 35. A eletricidade é caracterizada por cargas positivas e negativas. Os átomos são constituídos por prótons e elétrons, unidos por forças contraditórias. Cada corpo orgânico possui tanto qualidade de atração como de repulsão. Mesmo os seres humanos descobrem, por introspecção, que são a unidade de qualidades opostos: egoísmo e altruísmo, coragem e covardia, traços sociais e antissociais, humilde e orgulhoso, masculinidade e feminilidade. A conclusão comunista é a de que tudo que existe contém 2 partes, ou aspectos mutuamente incompatíveis e exaustivos, e todavia igualmente essenciais e indispensáveis. Conze e Dialectical Materialism, páginas 51 a 52. Ver também Engels, Friedrich, Socialismo, Utopian and Scientific, páginas 47 a 48. Assim sendo, o conceito comunista
é o de que essa unidade de opostos na natureza é o que torna cada entidade autodinâmica e proporciona motivação constante para o movimento e a mudança. Essa ideia foi tomada por George William Hegel, 1770-1831, o qual afirmou que a contradição da natureza é a raiz de todo movimento e vitalidade. Citado por V. Adoratsky, Dialectio Materialism, páginas 26 a 27. Essa afirmação nos apresenta a primeira observação da dialética comunista. A palavra dialética tem um significado especial para os comunistas. Representa a ideia de conflito na natureza. Quem se inicia no estudo da filosofia comunista pode entender melhor o sentido da dialética se trocar esta palavra por conflito sempre que ela aparecer. Neste ponto, espera-se que o estudante entenda que cada coisa existente no universo se encontra em estado de movimento porque é um pacote de forças opostas em luta dentro de si. Isso nos leva à segunda lei da matéria. A lei da negação. Após explicar a origem dos movimentos e da energia do universo, os autores comunistas começam a explicar a tendência na natureza a se aumentar constantemente a quantidade de todas as coisas. Conclui-se que toda entidade tende a negar a si própria para se reproduzir em maior quantidade. Engels citou o caso da semente da cevada, que, em seu estado natural, germina a partir de sua própria morte, ou seja, sua negação produz uma planta. A planta, por sua vez, cresce até atingir a maturidade, e então ela própria é negada após produzir muitas sementes de cevada. Desse modo, toda a natureza está em constante expansão através da morte. Os elementos de oposição que produzem conflito em cada coisa e lhe conferem movimento também tendem a negar a coisa em si. Mas, nesse processo dinâmico de morte, a energia é liberada para expandir-se e produzir mais entidades do mesmo tipo. Engels Friedrich, Anti-Dubrin, página 138. Tendo explicado o aumento numérico no universo, filósofos comunistas concentram-se na causa de todas as diferentes criações da natureza. Lei da transformação. Esta lei diz que o contínuo desenvolvimento quantitativo de uma classe particular resulta, muitas vezes, em um salto na natureza, que produz uma forma ou entidade completamente nova. Engels Friedrich, Anti-Dubrin, página 145. Considere, por exemplo, o caso dos alcanos. A química é a testemunha de que o metano é composto de um átomo de carbono e 4 de hidrogênios. Sendo assim, se adicionarmos ao metano mais um átomo de carbono e 2 ou mais de hidrogênio, um simples aumento quantitativo, já que ambos os elementos já existem no metano, teremos uma substância inteiramente nova chamada etano. Se agregarmos mais um átomo de carbono e 2 de hidrogênio ao etano, teremos o propano, substância química totalmente diferente. Outra adição quantitativa de átomo de carbono e 2 de hidrogênio resulta em uma quarta substância química, o butano. E ainda outra adição quantitativa de um átomo de carbono e 2 de hidrogênio resulta uma quinta substância química, o pentano. McFadden, Charles J. The Philosophy of Communism,
página 50. Ver também C. Porter, The Carbon Compounds, página 10. Os filósofos marxistas concluíram imediatamente ser esta a chave do poder criador da natureza. A matéria não só é autodinâmica e inclinada a aumentar em si própria numericamente, como por acumulação quantitativa, capaz também é de dar saltos para novas formas e novos níveis de realidade. Marx e Engels, então, acreditaram não somente haver encontrado uma explicação para a origem das espécies, como também uma emocionante explicação para o maior dos mistérios: o que é a vida. Origem da vida, da consciência e da mente. Com base nesse princípio, os filósofos comunistas concluíram que o fenômeno da vida era produto de um desses saltos. Engels disse que a complexa estrutura química da matéria evoluiu até a formação de substâncias albuminosas e de que dessas substâncias albuminosas emergiu a vida. Na verdade, insistia em que, da mesma forma que não pode haver matéria sem movimento, não pode haver albumina sem vida. Seria uma característica inerente da albumina, uma forma superior de movimento na natureza. Engels Friedrich, Anti-Durbin, páginas 78 e 85. Engels também sugeriu que, logo que a vida emergia espontaneamente da substância albuminosa, esta obrigatoriamente se tornava mais complexa. O materialismo dialético é uma filosofia evolucionária. Entretanto, o comunismo não crê que as novas formas da natureza sejam resultado de mudanças graduais, mas sim que a multiplicação quantitativa constrói a dinâmica de um salto da natureza, o qual produz mudança ou uma nova espécie. O comunismo crê que o fenômeno da consciência tenha emergido incidentalmente destes saltos. A criatura torna-se consciente das forças que atuam sobre ela. Então, um nível ainda mais alto, surgiu outra forma de vida, com a capacidade emergente de trabalhar com essas impressões, de pô-las em associações. E desse modo surgiu a mente como qualidade inteligente, autoconhecedora e autodeterminante da matéria. Entretanto, a matéria é o principal, a mente é secundária. Onde não há matéria, não há mente. Portanto, não pode haver alma, nem imortalidade, nem Deus. Com o estabelecimento da lei da transformação, a filosofia da natureza do comunismo tornou-se completa. Os materialistas dialéticos acreditavam ter feito uma grande contribuição à compreensão do universo pelo homem. Com essas leis também concluíram haver demonstrado que 1. A matéria é a união de opostos geradores de um conflito que a torna autodinâmica e autoenergizante. Sendo assim, ela prescinde de uma fonte exterior de energia para a manifestação de seu movimento. 2. Em seu padrão de constante negação ou morte, a natureza tende a multiplicar-se e preencher o universo com um desenvolvimento ordenado ou a aumentar sem necessidade de uma inteligência orientadora. E 3. Pela lei da transformação, a matéria é capaz de produzir novas formas sem necessidade de um poder criativo ou ordenador externo a si própria.
Engels vangloriava-se de que, com a descoberta dessas leis, o último vestígio de um criador exterior ao mundo havia sido obliterado. Engels Friedrich, Anti-Drubin, página 18. Deste breve resumo ver-se-á que o intelectual comunista crê que tudo que existe surgiu do movimento incessante entre as forças da natureza. Tudo é produto da acumulação de acidentes. Não há desígnios, não há leis, não há Deus. Há somente matéria e energia na natureza. Em relação ao homem, o filósofo comunista ensina a ser este um animal graduado, um acidente da natureza, como as demais formas de vida. Ainda assim, supõe-se que o homem tenha a sorte acidental de possuir a mais avançada inteligência existente. Isso se diz para tornar o homem o verdadeiro Deus do universo. É exatamente isso que Ludwig Feuerbach tinha em mente quando dizia: o momento decisivo da história será aquele em que o homem se tornará consciente de que o único Deus da homem é a própria homem. Isso explica o zelo quase apaixonado dos líderes comunistas em destruir todas as formas de religião e adoração a Deus. Nikolai Lenin declarou: temos de combater a religião. Esse é o ABC do materialismo e, consequentemente, do marxismo. Quando perguntaram a Karl Marx qual era o seu objetivo na vida, ele respondeu: bate, destronar a Deus e destruir o capitalismo, guri. Entretanto, é interessante notar que, tendo denunciado a Deus, as Escrituras, a moral, a imortalidade, o julgamento eterno, a existência do Espírito e a santidade da vida humana individual, os materialistas dialéticos transformaram tudo isso no culto a si próprios. Concluíram que o homem é o epítome da perfeição entre as realizações da natureza e, portanto, o centro do universo. Porém, supusermos que o homem possui a mais avançada inteligência existente, a reconstrução do mundo torna-se sua obrigação manifesta. Naturalmente, Marx acreditava que sua tarefa fosse a inescapável responsabilidade dos líderes comunistas, já que estes são os únicos a possuir um entendimento verdadeiramente científico do progresso social e econômico. Marx e Engels aceitaram o fato de que a reconstrução do mundo seria uma tarefa cruel e impiedosa que envolveria a destruição de tudo que estivesse em seu caminho. Isso se faz necessário, diziam eles, para permitir à liderança comunista varrer da existência os pecados sociais e econômicos da imperfeição humana de uma só vez, e então introduzir gradualmente uma sociedade perfeita e harmônica, que permitia a toda a humanidade viver cientificamente, com segurança e felicidade durante todas as suas eras futuras. Entretanto, antes de se aventurar em tão arriscada rota, os fundadores do comunismo perceberam que teriam de desenvolver uma abordagem inteiramente nova à moral e à ética para seus seguidores. Lenin resumiu essa abordagem da seguinte maneira: afirmamos que nossa moralidade está totalmente subordinada
aos interesses da luta de classes do proletariado. Lenin, V.I. Religion, página 47. Em outras palavras, o que quer que tenha a viabilizar o conceito comunista de melhoria material é bom do ponto de vista moral, e aquilo que não o fizer é mal. O propósito desse conceito é simplesmente dizer que os fins justificam os meios. Não é errado enganar, mentir, violar juramentos e até mesmo destruir vidas humanas, se for por uma boa causa. Esse código de ausência de moral explica o comportamento amoral por parte dos comunistas, que é tantas vezes incompreensível aos não comunistas. Uma breve crítica da filosofia comunista da natureza. A experiência mostra que muitas vezes o comunista recém-convertido sente uma espécie de superioridade onisciente sobre os não convertidos. Ele sente que o universo finalmente se apresenta diante dele de maneira simples e compreensível. Se jamais lutou com problemas filosóficos antes, provavelmente se sentirá esmagado pela possibilidade apaixonante de que, por meio do materialismo dialético, o homem tenha finalmente resolvido todos os problemas básicos que tinha de resolver para entender o universo. Com a mente nesse estado, o estudante frequentemente abandonará sua postura de indagação crítica, beberá do doutrinamento a doses fortes, pela completa segurança de que finalmente descobriu a verdade em sua forma fundamental. Há muitas coisas, contudo, que o estudante atento reconhecerá imediatamente como falácias na filosofia comunista da natureza. Veja, por exemplo, a lei dos opostos. Essa lei proclama que toda matéria é uma unidade de opostos que, dessa oposição manifesta por elementos contraditórios, deriva a energia. Isto supõe-se, explica a origem do movimento. Porém, dois elementos contraditórios jamais se juntariam, salvo se já possuíssem energias entre si. As forças contraditórias da natureza possuem energia em depender uma da outra. Sua junção apenas unifica energias ou movimentos que já existiam. Portanto, como estudiosos da filosofia já apontaram, a lei dos opostos comunista não explica o movimento, mas pressupõe sua existência. Para uma ampla discussão deste problema, veja The Philosophy of Communism, por Dr. Charles McFadden, página 177, 184. Ou nas palavras jocosas de um autor, abre aspas, a possibilidade de dois elementos inertes produzirem um conflito e criarem movimento não é maior do que a possibilidade de 1000 capitalistas mortos e 1 milhão de comunistas mortos produzirem uma guerra de classes. Fecha aspas. Lembremos que a segunda lei da matéria, conforme os comunistas, é a lei da negação. É o princípio de que as forças contraditórias em uma entidade tendem à negação desta. Porém, pelo processo de morte, essas forças de movimento são liberadas para um desenvolvimento ainda mais amplo. Assim, uma semente de cevada germina e é negada para produzir uma planta que, por sua vez, é negada para produzir certa quantidade de novas sementes. Dessa maneira explica-se o aumento numérico da natureza. Contudo, como explica o Dr. McFadden em The Philosophy of Communism, a lei da negação nada explica. Ela meramente descreve um fenômeno da natureza.
É verdade que o intuito da natureza é se reproduzir em quantidades cada vez maiores, mas a morte ou a negação de um ascendente não possui relação necessária com seu poder de reprodução. O crescimento e a morte de qualquer ser prossegue, quer se reproduza ou não, e seres, alguns, se reproduzem repetidamente antes de ocorrer qualquer negação. Além disso, a primeira e a segunda leis da matéria deixam o filósofo comunista na situação de defender que o movimento e a vida não são só autodinâmicos, autocriadores e espontâneos, mas que o desenvolvimento de uma semente de cevada para que se torne uma planta e a produção de muitas sementes de cevada pela planta são resultado de acumulação de acidentes. Engels deplorava a possibilidade de ser abandonado nessa situação e, francamente, concordava que a lei, ordem, causalidade e necessidade na natureza. Citado por V. E. Lenin, em Materialism and Empirical Criticism, página 125. Mesmo assim, não admitia a possibilidade de design inteligente na natureza, mas dizia que as sementes de cevada produzem mais sementes de cevada porque a natureza da coisa assim o exige. Engels Friedrich, Ant Dubrin, página 79. Por que a coisa o exige? Por mais que o pormenor possa ser obscurecido pela terminologia filosófica, o estudante terá pouca dificuldade para perceber que Engels está argumentando que as forças cegas e desprovidas de compreensão do movimento mecânico na natureza são capazes de ordenar para produzir coisas intricadas, projetadas antecipadamente para atingir um fim pré-determinado. Que há, por exemplo, na semente de cevada que exija que ela negue a si mesma e produza uma planta? E que regra da razão leva o materialismo dialético a explicar o fato de que uma semente de cevada germinada sempre produzirá certo tipo de planta e nada além disso? As autoridades apontam que Engels desenvolveu um padrão de pensamento que o levou a conclusões que ele mesmo reconhecia serem impossíveis de se demonstrar na natureza, e então se retirou para trás de generalidades obscuras, as quais o estudante julga nebulosas e intangíveis. A terceira lei, a lei da transformação, também descreve um fenômeno da natureza, mas falha ao explicá-lo. Confirma que, na natureza, descobrimos espécies amplas separadas, com características e qualidades distintivas. Porém, enquanto alguns desses saltos podem ser produzidos com certas substâncias inorgânicas, somente por acumulação quantitativa, como acontece com os alcanos, isso não explica como são produzidas as novas qualidades. Além disso, quando este mesmo princípio é usado para explicar a vida como algo que emerge espontaneamente em substâncias abominosas, o filósofo comunista está opondo-se a toda a experiência científica. A demonstração universal da natureza é o fato de que só a vida cria vida. Não se tem conseguido produzir vida sintética ou espontaneamente, quer no laboratório, quer na natureza. As fraquezas básicas da filosofia comunista são os fatores que finalmente convenceram Whittaker Chambers, americano que foi espião comunista, de que ele havia sido enganado.
Apesar da carregada terminologia da dialética comunista, ele finalmente se convenceu de que as forças materiais da natureza, cegas e desprovidas de compreensão, jamais poderiam produzir, a despeito do tempo de que dispusessem, coisas tão complexas como as que encontramos ao nosso redor. Como tantas vezes apontando pelos estudiosos do problema, as probabilidades contrárias à probabilidade de a natureza por si só produzir um órgão tão complexo como o olho, com milhares de partes infinitesimais combinadas, exatamente da maneira exigida pela visão, são quase incalculáveis matematicamente. Mas o olho é somente uma das partes complexas do corpo humano. As possibilidades de a natureza não produzir precisamente aquela organização material encontrada em cada um dos órgãos e glândulas são igualmente elevadas. Mas isso não é tudo, porque no ser humano todos esses órgãos e glândulas estão organizados em uma unidade funcional perfeita, e o ser humano é o único entre os intocáveis espécies da natureza, inanimadas e animadas, cada qual com sua maravilhosa organização, similar nas partes mínimas. Foi esse tipo de pensamento que, por fim, despertou Will Tucker Chambers para a percepção de que as realidades ao seu redor eram muito mais complexas e profundas do que a explicação comunista do movimento na matéria poderia começar sequer a satisfazer ou explicar. Nessas condições, iniciou-se sua retirada da filosofia comunista. A maior tragédia do comunismo, entretanto, é o fato de que seus fundadores não pararam na especulação inofensiva do materialismo dialético. Eles decidiram-se a permear todos os aspectos da existência humana com os princípios que julgavam haver descoberto. Assim, promoveram uma nova abordagem para a história, a economia, a política, a ética, o planejamento social e até mesmo para a ciência. No Manifesto Comunista, Marx e Engels admitiram que os críticos do comunismo poderiam afirmar que ele abole verdades eternas, abole toda religião, toda moralidade, em vez de a constituir sobre um novo princípio. Portanto, age em contradição com toda a experiência histórica. Marx e Engels, Communist Manifest, Authorized English Translation, página 40. Com mais de um terço da população mundial, está atualmente sujeita ao aterrorizante plano de ação impingido pelos fundadores do comunismo e de toda a humanidade para o seu próprio bem, tentaremos descobrir como o comunismo propõe resolver os problemas do mundo. Obrigado pela presença. Se gostou da leitura, da narração, do canal, não esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Apoie o canal com o seu Pix.
Continuamos no próximo capítulo.